Olá, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina, um lugar especial onde nos encontramos para estudar a Bíblia. E, de fato, o mais importante não é este encontro, nem sequer o que acontece na igreja o sábado de manhã. O mais importante é o que acontece na vida particular de cada um de nós quando nos encontramos com Deus através do estudo diário da Bíblia e também da lição da Escola Sabatina. Vamos estudar agora o esboço da lição número 11. E o título da lição é Nossa Mensagem Profética. Está conosco mais uma vez o Dr. Alberto Chin. Muito obrigado por estar conosco. Com prazer. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos continuar com o nosso esboço. Por favor. Querido Pai que estás nos céus, agradecemos-te por mais essa oportunidade de estarmos aqui para abrirmos a Tua Palavra. E nesse momento pedimos que Tu nos abençoes e que esse tema tão importante de hoje possa também ser esclarecido na mente de cada um de nós pela atuação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Minha mãe costumava deixar bilhetes na cozinha com alguns recados importantes. Assim que o meu irmão mais velho era o responsável de ler as mensagens, as recomendações. Ele então repartia as responsabilidades para cada um de nós. Um dia ele distribuiu todos os recados: limpar a casa, lavar os pratos, arrumar a cama, etc. Mas esqueceu um recado fundamental, o mais importante, que dizia desligar o fogão. Vocês já podem imaginar o que aconteceu. Queimou a panela, a comida e quase ocasionou um grande incêndio. Sabem, na Bíblia existem várias mensagens, porém, algumas delas são mais importantes e centrais. O foco da lição desta semana é conhecer por que as mensagens dos 3 anjos são a mensagem central do Adventismo do sétimo dia e que não podemos esquecer. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Pastor Chin, vamos então ao nosso estudo. Por que a mensagem dos 3 anjos, 3 mensagens angélicos, são tão importantes para a Igreja Adventista do sétimo dia? Existem várias razões para isso, mas eu creio que podíamos destacar 3. Em primeiro lugar, dentro da própria estrutura do livro do Apocalipse, você vai ver que ocupa um lugar central. É lógico que existe mais de uma tentativa de se observar a estrutura do livro, mas uma que mais eu gosto, ela coloca uma ascendência como se fosse uma montanha, uma escada, e que depois desce do outro lado com paralelismos ali, e a parte central são as 3 mensagens angélicas. Em segundo lugar, se nós interpretarmos ela e compreendermos como sendo proclamadas no tempo do fim, elas são um antídoto, uma mensagem de Deus exatamente para um mundo onde o evolucionismo estava surgindo, Deus estava sendo tirado da sua criação, a ideia de um juízo também nem apareceria, então elas aparecem de uma forma muito significativa. Agora, além da centralidade no livro e também do contexto histórico onde elas foram proclamadas, você vai ver uma coisa muito interessante, que elas são praticamente um resumo de toda a mensagem adventista. Na minha tese de doutorado, até intitulado Santuário às 3 Mensagens Angélicas, eu cito alguns autores que colocam cerca de 30 elementos de doutrina que convergem nesse texto. Então é muita coisa. Eu costumo dizer que a primeira mensagem angélica é uma proclamação, a segunda é uma declaração, a queda de Babilônia, e a terceira uma ameaça, e que gera uma polarização. E agora, nós encontramos uma palavra, Evangelho Eterno. O que significa essa expressão? Porque é a única vez que aparece na Bíblia, né? Se você perguntar para uma pessoa dispensacionalista, pode ser um pouquinho difícil esse termo, mas
Algumas linhas dos evangélicos e quase todos os pentecostais creem que a história humana são formadas de 7 dispensações, onde houve uma mensagem, ou seja, um evangelho para aquela época, o povo é julgado, falha, e um outro evangelho que pode ser contraditório ao anterior é proclamado. Então há uma fragmentação do evangelho. Só que ao mesmo tempo que essas teorias de um evangelho fragmentado passaram a ser proclamadas dentro do próprio cristianismo, a primeira mensagem angélica diz claramente que tem um evangelho eterno, que nunca muda. Ou seja, da salvação pela graça mediante a fé que resulta em obras, um evangelho eterno. Só que nós entendemos como sendo o mesmo evangelho do reino que Jesus disse que seria proclamado a toda a nação, tribo, língua e povo. Só que não é uma proclamação normal, é a proclamação desse mesmo evangelho eterno que nunca muda, mas no contexto da hora do seu juízo. E, para os pioneiros desse movimento, a expressão que aparece ali na hora do seu juízo, no verso 7, não era o dia do juízo, por 2 razões. Em primeiro lugar, o dia do juízo é chamado dia do juízo, e esse é chamado hora do seu juízo, então é uma expressão diferente, que eles criam que era distinta. E em segundo lugar, a proclamação da chegada da hora do seu juízo aparece na primeira mensagem angélica, e entre esta mensagem e a mensagem da segunda vinda de Cristo e o dia do juízo, que aparece a partir do verso 14, existem 2 outras mensagens, a segunda e a terceira. Então tem que ser a chegada de um juízo anterior ao juízo final. Uhum. Isso quer dizer que a que se refere então esse outro juízo? Esse outro juízo, a hora do seu juízo se refere ao juízo pré-advento investigativo, que é a purificação do santuário. Okay. Então há uma conexão com aquele texto, e o juízo final é a final retribuição a cada um segundo as suas obras. Então, a adoração aqui tem que ver também com reconhecer que Ele nos criou, né? A grande pergunta do Apocalipse, segundo eu entendo, é quem é digno de adoração? O Criador, mencionado na primeira mensagem angélica, ou a contrafação, ou seja, a besta e sua imagem mencionada na terceira mensagem angélica? Por isso, talvez o sábado tem um papel fundamental em tudo isso, né? Porque... Você está tocando num ponto muito importante, porque essa expressão, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, não saiu de Gênesis. Essa expressão é tirada do 4º mandamento. E há um salmo, que é o 146:6, que tem uma expressão semelhante, mas há uma conexão linguística desta mensagem com o mandamento do sábado. E nesse contexto, nós temos a mensagem dos 3 anjos. E qual é, então, a mensagem da Igreja Adventista? Como é que ela deve agir? Bem, essas mensagens aqui estão preparando o mundo para o seu final. Você vai ver que no capítulo 13 é a globalização do erro, para que todos, grandes e pequenos, para que ninguém possa comprar nem vender, etc. E, por sua vez, o capítulo 14 fala da globalização da verdade. A toda nação, tribo, língua e povo seriam proclamadas essas mensagens. E o povo de Deus é descrito no verso 12 do capítulo 14 como os santos, que são perseverantes em sua espera pela segunda vinda, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tradicionalmente, os adventistas do 7º dia entendiam essa expressão mandamentos de Deus como envolvendo todos os mandamentos de Deus, incluindo os 10. Mas a fé de Jesus como os ensinamentos também do Novo Testamento de Jesus e dos apóstolos. Em outras palavras, para os pioneiros do movimento adventista, essas 2 expressões, mandamentos de Deus e fé de Jesus, englobavam toda a mensagem bíblica como eles a entendiam. E não apenas uma porção, né? Não, toda ela. Toda a Bíblia. E veja uma coisa, a fé não substitui os mandamentos e nem os mandamentos a fé, elas caminham junto. Em outras palavras, o povo remanescente de Deus dos últimos dias são aqueles que creem estas mensagens
mensagens e as proclamam para o mundo todo. Muito bom. Vamos agora passar então a nossa penúltima parte, que é a aplicação. Quais são as 3 características verdadeiras de quem permanece fiel a Jesus? De acordo com Apocalipse 14:12, 3. Guardam os mandamentos de Deus, perseveram os santos e guardam a fé de Jesus. Perseverança, guardar os mandamentos de Deus e guardam a fé de Jesus. Perseverança é uma das características fundamentais dos que guardam e aguardam a vinda de Jesus. Então, somos perseverantes no estudo da Bíblia, somos perseverantes na oração, somos perseverantes em cumprir nossas responsabilidades como cristãos. Perseverança. Quando estamos a ponto de desistir, vale a pena perseverar. Considere isso, aplique, vale a pena nesta ocasião. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. O melhor elogio que podemos receber das pessoas depois de lhes apresentarmos a mensagem é: obrigado por me mostrar o Cordeiro. Você sabia que na Bíblia um ser humano também pode ser chamado de anjo? Ou mais precisamente, mensageiro? Malaquias 3:1 diz: eis-me, eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Todos nós podemos ser mensageiros de esperança, que preparam a volta de Jesus, anunciam com clareza a mensagem de Deus, não só através da palavra falada, também através da vida nos comunicamos que há um juízo, que há um Deus justo, que há um Senhor e um Salvador. Você pode ser um anjo da esperança. Aferre-se a Deus, tome a mão de Deus, fortaleça sua confiança, persevere e possa tomar mão da salvação. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por sua palavra. Nos dá a vitória em seu nome. Possamos ser anjos da esperança. Possamos comunicar esta mensagem para todo mundo. Nos use mais uma vez no nome de Jesus. Amém.